nós conseguimos escutar alguns trechos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está se posicionando após essa operação deflagrada hoje pela Polícia Federal. Ele falou, inclusive, sobre algumas das restrições que terá a partir de agora, reforçando também a vontade que já tinha dito ontem, de que o filho, Eduardo Bolsonaro, continue nos Estados Unidos. Nós recebemos também, agora há pouco, Sabino, a decisão completa, a íntegra, do que decidiu hoje cedo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. São 47 páginas, a nossa equipe já está fazendo toda a leitura para que a gente traga os detalhes, mas os principais, os pontos mais importantes, nós já temos e nós já sabemos. E vamos tentar entender com o advogado criminalista Mário de Oliveira Filho, que já está aqui na linha conosco. Parece que nós tivemos aqui uma retomada do sinal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos tentar escutar mais uma vez o que ele está dizendo. Você admitiu que trabalhou a minuta golpista, editou a minuta. Você viu a minuta golpista? Nós pedimos, não tem. O Eduardo vai continuar no foi. Não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista, editou. Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta? Perguntam sobre o que é chamado de minuta golpista, minuta que validaria o golpe. Esse é o Rodrigo Alvarez, apresentador do Bora Brasil. Nós estamos junto com a Band Aberta, a Band TV, e daqui a pouquinho a gente vai trazer com mais calma e com um áudio de melhor qualidade o que está dizendo o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Nós não vamos deixar de registrar, a gente apenas está com problema porque está muito difícil de compreensão a fala do ex-presidente pela quantidade de jornalistas e até de populares no entorno fazendo barulho, né? Isso, os populares começam a gritar, dependendo do que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente consegue contar aí pelo menos, no mínimo 15 microfones, com os cinegrafistas também, uma confusão que dificulta até o sinal chegando. Bom, conseguimos um áudio melhor daqui a pouco, mas antes disso já perguntar então para o advogado criminalista Mário de Oliveira Filho, que está conosco, pedir para que o senhor explique um pouco melhor essa decisão e se há algum motivo explícito na decisão para essas medidas restritivas. Se é que precisa haver, né? Vamos entender isso, se é que precisa haver esse motivo para uma decisão como essa que tomou o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Lupato, bom dia, Sabino, pessoal da Bandeirantes. Vamos lá. Bom, a nossa... É preciso entender, porque eu estava vendo agora aqui o Instagram, e estão colocando lá que Bolsonaro está preso porque não tem regime democrático, porque só pode ser preso depois de condenado. Então, vamos fazer uma explicação bem didática para as pessoas entenderem. A nossa legislação processual penal, sempre amparada pela Constituição, que é a lei maior, diz o seguinte, que alguém só pode ser preso e perder seus bens depois de uma sentença condenatória transitada em julgado. Quer dizer isso, que não cabe mais nenhum recurso, acabou. Todos os recursos foram esgotados, a sentença se torna definitiva, a pessoa vai cumprir a pena de prisão, vai perder os bens que foram decretados e ponto. Porém, a nossa legislação também prevê situações que a pessoa pode ser presa preventivamente antes do julgamento. A pessoa vai fugir, a pessoa está destruindo provas, a pessoa está coagindo testemunhas, enfim, a lei é expressa, ela diz lá quais são as situações em que pode ser decretada a prisão preventiva e mesmo na fase do inquérito pode ser decretada uma prisão temporária para que se faça as investigações. A pessoa está atrapalhando as investigações. Acabou a investigação, ela pode ser solta. Porém, se permanecerem as mesmas situações, eles podem converter essa situação de temporária em preventiva. E, infelizmente, a preventiva não tem um tempo determinado. Isso é muito ruim. Mas, dependendo das condições personalíssimas daquela pessoa que está sendo acusada, o juiz pode falar o seguinte, olha, para eu decretar a prisão preventiva, eu já tenho elementos. Ele está tentando fugir, ele está coagindo testemunhas, ele foi dormir na embaixada, ele já
fugiu no começo do ano para os Estados Unidos, esperando o que ia acontecer. Ele está insuflando as pessoas, estão fazendo isso, fazendo aquilo. O filho falando hoje, inclusive, que um porta-aviões no Lago Paranoá. Umas coisas assim. Deveria até instaurar um incidente de sanidade mental para saber se a pessoa está dentro do seu juízo normal. Mas, enfim, imagina, um porta-aviões dentro do Lago Paranoá. Mas vamos em frente. Então, ele fala, eu tenho todas as condições para prender preventivamente qualquer pessoa. Porém, essa pessoa tem condições personalíssimas inerentes a ela. Doutor Mário, eu posso... Oi, pois não. Desculpa interromper o senhor, mas é que o presidente Jair Bolsonaro está falando e a gente tem melhores condições agora, até para servir de subsídio aí para a sua resposta. Vamos tentar ouvir. Semana que vem. Você procure saber se a Embaixada da Hungria tem algum acordo de extradição ou não. Procura saber. Procura saber se a Embaixada da Hungria tem acordo de extradição ou não. Qual embaixada ele convidou? Não, vamos lá. Embaixadores. Mais alguma coisa aí? Qual embaixada? Qual embaixador? Não vou falar, pô. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai para eu tenho mais contato com o embaixador do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Presidente, só confirma pra gente. O senhor vai para a sede do PL, quais são os próximos passos? Não sei. Foi uma surpresa para mim hoje, 7h30 da manhã, perto em casa. Essa medida do STF é uma medida de retaliação à taxação? Não posso vincular uma coisa com outra, né? Mas desde quando eu saí do governo, só dá eu na mídia. Dá o Lula quando ele fala besteira. Mas o entendimento do Brasil é que a taxação é devido à não anistia, né? Não, na primeira carta dele, ele fala na questão. Nós de novo tivemos uma interrupção mas aí. Ele cita a caça às bruxas. Pergunta para ele por que eles estão caçando as bruxas. O senhor não concorda com o tarifário? Então... Não, por mim não. Você tem que conversar, pô. Não é o Brasil, o mundo todo. O mundo, a Índia está conversando. Mas não foi Eduardo Bolsonaro. Não foi Eduardo que taxou ninguém. Mas, presidente, o senhor acha justo que o seu julgamento seja colocado na negociação? Pergunta para o presidente dos Estados Unidos. Ele deu a opinião dele sobre esse processo. Se é justo ou não. Ok, pessoal? Valeu. Tá aí a fala, então, ao vivo, entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo após colocar a tornozeleira eletrônica, falando com dezenas de jornalistas em Brasília. E a gente estava em contato com o Dr. Mário de Oliveira Filho, que estava explicando para a gente essas providências que foram tomadas, essa decisão que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do ponto de vista jurídico, o que elas significam e como é que elas são tomadas, o que justifica a tomada de decisões como essa. Doutor Mário, por favor, o senhor conclua. Conclua. Bom, então, o julgador ele tem elementos suficientes para decretar a prisão preventiva. Primeiro passo, tem que ter os elementos que a lei diz, olha, nesses casos pode decretar. Então, ele tem todos esses elementos, mas a pessoa que vai ser alcançada pela prisão preventiva, ela detém condições personalíssimas para que haja uma substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares. Evita a prisão, fala, bom, não pode, são essas que nós vimos agora, não pode isso, não pode aquilo, tal. Se houver a quebra de uma dessas medidas cautelares, então ele perde o benefício da substituição e passa a vigorar a prisão preventiva, e a prisão preventiva é cumprida e vai para a cadeia. É muito importante se colocar o seguinte, que para ter medidas cautelares, há necessidade imperiosa, indeclinável, de que os elementos para se decretar a prisão preventiva existem, estão presentes e podem ser usados. E reforço, a pessoa tem condições de ter essa substituição. É o que está acontecendo no caso do ex-presidente. Mas, doutor Mário, explicando aqui, a gente entendeu que para a decretação da prisão preventiva há uma série de exigências na lei. E para a decretação dessas medidas restritivas, também a lei faz alguma previsão, alguma exigência? Sim, lógico. A lei tem os artigos do Código de Processo Penal que falam sobre a substituição, o que o juiz pode e o que o juiz não pode fazer. Então, ele pode
Primeiro, a tornozeleira eletrônica. Essa é uma das mais graves dentro das questões das cautelares. E depois ele pode proibir saídas da localidade, ele pode proibir a locomoção durante determinado período noturno, finais de semana, festas, ele pode impedir que se converse com tais e tais pessoas, né? É o artigo 282 ao 320 do Código de Processo Penal. Lá estão todas as condições que o juiz pode... Pelo que eu analisei, até muito rapidamente, nenhuma das medidas cautelares que foram impostas estão fora daquilo que a lei permite que seja feito. Agora, quando é que você decreta uma prisão preventiva? Tem muito tal, aspas, o conjunto da obra, as declarações, os fatos, os atos, e isto vai levando a configuração de um quadro que você fala, olha, primeiro, este réu pode fugir. E não é, olha, esse caso não é ligado à tentativa de golpe, esse caso é ligado a outro inquérito policial que ele também já responde. Né? Eu fico só pensando no seguinte, se fizeram isto com o ex-presidente, e por que não tem uma reação igual ou até mais grave com relação ao filho que está lá nos Estados Unidos, insuflando, enfim. Não há de se falar que ele está passeando, que ele não... Não, o sujeito está fazendo todo dia as declarações contundentes e contra tudo o que está acontecendo dentro do âmbito do processo. Doutor Mário, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, as situações que justificam a decretação dessas medidas restritivas, elas são as mesmas do que aquelas que justificam uma determinação de prisão preventiva, é isso? Exatamente. Olha, perfeito. Ele há perigo de fuga, coação de testemunha, destruição de documentos, para garantir que o processo seja completado, para que o réu não fuja da aplicação da lei penal. Então, todas essas situações são as situações de garantia da ordem pública. Enfim, nós temos lá uma série de situações. E quando isto está presente, ele fala, bom, tenho condições de prender. Mas ele tem residência fixa, foi ex-presidente, tal. Bom, vamos lá. Vou dar uma substituição. Se ele quebrar qualquer uma das regras que eu estou impondo, aí sim ele transforma em prisão preventiva. E na sua avaliação... Pois não, perdão. Não, que existe no ar um perigo de fuga, isso é evidente, né? Ninguém é bobinho para achar que não tem esse perigo. Tem esse perigo, tem sim. Agora, justo ou injustamente, nós temos um processo penal. Até as pessoas perguntam, bom, mas vai recorrer para quem se o Supremo Tribunal é a última instância? Olha, isso é coisa de quem não sabe o que está falando, porque nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é freguês, com várias condenações, e só para dar um exemplo, só veio a Lei Maria da Penha porque houve uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, sempre tem mais um ponto. E outra coisa, eu já dei, inclusive, uma entrevista para vocês falando isso, que o procedimento do processo está totalmente errado. O que o Alexandre de Moraes fez é um absurdo. Ele revogou o artigo 212 do Código de Processo Penal, voltou lá para 2007, fazendo o sistema inquisitorial, que já está derrubado desde 1988 com a Constituição Federal. Agora, eu só não vi os advogados protestarem. E nulidades tem que protestar na hora. A questão de ordem, eu não concordo. Mas eu sou o juiz, eu vou fazer. Tudo bem, só que fica consignado na ata e esta consignação vai ser o elemento fundamental para você subir para uma instância internacional e tentar derrubar tudo. Como aconteceu com o presidente Lula, que o Moro fez e depois uma hora acabou caindo, graças ao Intercept, que se deixa bem claro, que ele é que trouxe as provas. Enfim, eu vejo, e já falei isso, que esse processo tem tudo lá para frente para ser derrubado, para ser anulado por erros na condução, erros deliberados
na condução do processo, e principalmente na colheita de provas. Resumidamente, quais são... um minutinho só, doutor Mário, que tem uma informação importante chegando aqui, Lupato. Isso. Antes de você fazer mais uma pergunta para o doutor Mário, primeiro... O doutor falou sobre uma possibilidade de fuga que está no ar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, há pouco, num trecho da coletiva que nós transmitimos, disse que sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem, mas não pensei em fazer isso. E até em relação ao que o doutor Mário estava dizendo agora sobre o trâmite desse processo, o nosso repórter Caian Messina, em Brasília, conseguiu apurar que o ministro Alexandre de Moraes pediu para que essa decisão dele de hoje seja submetida ao plenário virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ainda nesta sexta-feira. Seria uma maneira de transformar uma decisão individual em colegiada. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, já está em contato com os outros ministros do grupo para alinhar isso. Então, ainda hoje poderemos ter essa decisão sendo colocada para votação no plenário virtual da primeira turma, Sabino. E a tendência que a gente percebe no Supremo Tribunal Federal é que as decisões, depois de vindas do ministro Alexandre de Moraes, dificilmente são mudadas no pleno, né? Não, doutor Mário? Olha, nem sempre, né? Você veja, vários julgamentos do Supremo, não um, assim, é muito comum que não seja por unanimidade. Existem as decisões unânimes, mas nós temos muitas decisões que não são unânimes e que são ensejadoras também de embargos de declaração, enfim, sempre tem uma escapatória. Eu advoguei também no caso do Mensalão, e lá nós tivemos vários embargos que, inclusive, chegaram a reduzir a pena de alguns acusados. Ou seja, sempre tem uma saída. Mas a defesa tem que fazer consignar todas essas circunstâncias para poder usar lá na frente. O senhor já disse isso aqui a Bandeirantes, mas eu vou pedir para o senhor repetir de forma resumida, se possível, por favor. Quais são os principais pontos que podem gerar nulidade lá na frente desse processo? Quais são os principais erros que o senhor vê? Bom, o erro mais fundamental de todos é um desrespeito ao artigo 212. O que é o artigo 212 do Código de Processo Penal? É o sistema acusatório, é uma coisa tão simples, né? O Ministério Público acusa, a defesa defende e o juiz julga. O juiz não pode fazer o papel do acusador. Então, quando começam a ouvir as testemunhas, quem tem que perguntar primeiro é aquela parte que arrolou a testemunha. Então, testemunhas de acusação. Quem vai fazer pergunta primeiro é o Procurador-Geral da República. Depois faz a defesa e se o juiz, a lei é clara, se o juiz tiver esclarecimentos, não é começar de novo, esclarecer algum ponto que ficou em dúvida, ele vai e faz a pergunta. O que não pode é o juiz fazer o que o Alexandre de Moraes fez. Ele eliminou o Procurador-Geral da República, ele faz as perguntas, ele interroga, ele conduz. Veja, e outra coisa, o Alexandre, desde o começo, deveria se dar por impedido. Uma das perguntas, vocês quiseram me matar? Ué, se você está se pondo na posição de vítima, você não pode julgar a pessoa que quis te matar. Isso é de uma obviedade, não tem, mas enfim, aconteceu. Então, esse é o ponto fulcral. Há uma contaminação geral do processo nessa condução. E mais agora com esse advogado, essa semana, em que simplesmente ele silenciou o microfone do advogado, não deixou o advogado fazer pergunta. E mais, toda testemunha no processo penal tem que ser intimada pelo órgão estatal. O que o Alexandre fez? Não, testemunha da defesa vocês trazem. Como é que o advogado vai pegar um delegado da Polícia Federal como testemunha e levar para depor lá no plenário? Isso é um absurdo dos absurdos, é cerceamento de defesa, é violação dos direitos constitucionais do acusado. Seja quem for o acusado, seja o que ele tenha feito, não interessa. Tem todos que se submeter ao que diz a lei e a Constituição Federal. As questões são técnicas, mas fica claro abusos cometidos aí no decorrer do processo, como disse o doutor Mário de Oliveira Filho. Eu queria agradecer sua participação. Pois não. Só fazer um ponto. Não é só... É uma questão técnica que envolve o mérito da questão. Esse mérito está contaminado. Esta pessoa que fez a instrução criminal está contaminada, ela não pode julgar. Não pode, está contaminado. Ele é vítima pessoal, não é a instituição, a democracia ou o Supremo. Ele, pessoa, olha, vocês queriam me matar. Quando ele faz essa pergunta, vocês queriam me matar?
tirou o caráter geral e passou para o caráter pessoal particular. Eu sou tua vítima, você quer me matar. Então eu não posso te julgar. Ou seja, um processo eivado de questões políticas sobrepondo as questões jurídicas. Eu acho que as questões jurídicas são muito maiores que as políticas e estão erradas. Isso um dia vai cair. Pode escrever. Pode demorar 10 anos. Vai cair lá na frente. Porque isso está totalmente errado. Doutor Mário de Oliveira Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia para o senhor, viu? Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado.